Gente, então olha só, eu passei para vocês algumas questões. Essas questões, elas não foram selecionadas aleatoriamente, elas foram selecionadas pensando na nossa avaliação. E aí, eu queria saber de vocês como foi, se vocês tiveram dúvidas, tem uma questão específica das que eu selecionei que você quer pedir. Professor, fiquei com dúvida em tal questão. Então, eu vou tirar a sua dúvida. Vai lá. Na 9, na 9. Na 9, questão 9 da página 23. Pode ir lançando aí que a gente vai prosseguindo. Vou pegar ela aqui agora. Aqui. Das 8, você conseguiu 4. Faltaram 4 que você não conseguiu. Vamos lá, então. 9. Beleza, pode ir lançando aí, tá? Que aí a gente vai fazendo conforme for aparecendo aí no bate-papo, viu? Então, vamos lá. 9. Lembrando que os alunos que entregaram a atividade que após meio-dia eu não vou aceitar, tá bom? Eu vou cancelar. Por quê? Porque eu sei que tem aluno que às vezes fica esperando eu fazer para depois mandar lá a atividade. Então, após meio-dia, quem enviar a partir de agora não será mais aceito. Questão 9. Uma substância radioativa sofre desintegração ao longo do tempo, de acordo com a relação M de T igual a CA elevado a menos KT. Ou seja, se ela sofre uma desintegração, é porque nós sabemos que trata-se de uma exponencial decrescente. Prosseguindo. Em que A é um número real positivo, T é anos e MT é a massa da substância em gramas. Sabe-se que M0 gramas dessa substância foram reduzidas a 20% em 10 anos. Então, o que isso significa? Sabe-se que M0 gramas dessas substâncias foram reduzidas a 20% em 10 anos. Significa que, se no lugar do T eu colocar 10, vou pegar a função, vou pegar a função MT igual CA elevado a menos KT. Isso significa que, se no lugar do... Deixa eu ver o que ele fala que é o C aqui. C e K são constantes positivas. Ok. Então, se no lugar do T eu colocar 10 anos, o que vai acontecer? Vai ficar 20% de M0. 20% de M0. Após 10 anos, ficou com 20%. Você pode colocar 20 sobre 100, você pode colocar 1 sobre 5, que é 1/5. Você pode colocar 0,2, do jeito que você achar melhor. Por enquanto, eu vou deixar quieto desse jeito aqui. Aí, olha o que ele está perguntando. A que porcentagem de M0 ficará reduzida a massa dessa substância em 20 anos? Então, o que eu vou fazer? Ele quer que eu pegue no lugar do T e coloque 20. Para ver o que vai acontecer. É isso que ele quer. Então, o que eu preciso fazer aqui agora é tentar pensar em alguma jogada matemática que faça aparecer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer aparecer isso aqui, aqui. Eu tenho que pensar nessa jogada matemática. E aí?
Alguém aí fez essa jogadinha aí para descobrir o que a gente tem que fazer? Porque tem aluno que deu conta de fazer a 9, né? Descobre quanto que vale M0. Quanto que vale o M0? Mas você quer que eu descubra quanto que vale o M0 jogando esse 100 e esse 20 para lá? Não, pegando a equação base. M0 igual a C, aí você descobre qual que vai ser o M0. Eu acho que eu não entendi não, velho. O que eu fiz assim M0 igual a C, a equaçãozinha. Aí eu cortei o A M0 igual a C vezes A menos K vezes 0. Dá 1, o A. M0 igual a C. Aí depois eu fiz com 10. Para descobrir o A e pus na M20. Tá, eu acho que eu entendi o que você quis falar. Você colocou 0 no lugar do T. No lugar do T. Então, esse M0 não é esse M0 aqui, né? Seria isso, ó. M0. Você colocou 0 no lugar do T. Então, ficou K vezes 0 é 0. Então, M0 é C. Esse M0 é C. Tá, mas eu acho que não vai resolver não, mano. Mas eu vou Ô fazer a Pedro, e jogadinha. se colocar, tipo, o K e o CA entre parênteses e inverter, tipo, 1 sobre CA, aí vai ficar, tipo, vezes 10 para fora e vezes 20 na outra. Mano, tá quase no caminho. Só que você tem que sacar que esse expoente aqui, ó, ele é só do A. Ele é só do A. Isso aqui você teria que fazer assim, ó. Se você quisesse jogar isso que você tá falando. A elevado a 20K. Tinha que ser desse jeito aqui. Só que não é a melhor saída. A melhor saída eu acho que é o que o Léo falou. Ele fazer 20% de 20%. Agora eu te pergunto, Léo, porque você pediu truco, né? Eu preciso pedir 6. 6, malandro. Por que você fez 20% de 20%? Você sabe por que você fez isso? Ou você olhou na resposta final e tentou fazer uma jogadinha para chegar nisso? Ou você sabe por que você fez 20% de 20%? Vai tentando explicar aí para mim. Olha só, galera, a jogada matemática, hein? Eu vou pegar esse C e vou jogar ele aqui para baixo, tá? Vou jogar ele aqui para baixo. Fica A elevado a menos K vezes 10 igual esse 20 sobre 100 eu vou deixar como 1/5, tá? Vou deixar como 1/5. 1/5 M0 e o 100 embaixo. Pode ir escrevendo aí. Agora eu vou ler, tá? Agora eu ler o que vocês estão colocando aí. Então eu joguei esse C para cá, ó. Então eu descobri que A elevado a menos K vezes 10 é 1/5 de C. Um quinto de C. Deixa quietinho isso aí. Olha para você ver que coisa linda. Tu concorda que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Que seria eu elevar ao quadrado potência de potência, repete, multiplica? Então, por isso que seria você fazer 20% de 20%, Léo. Ou seja, esse 1/5 aqui, ó, é o meu 20%. Por isso que você tem que fazer 20% ao quadrado.
20% ao quadrado é 20% vezes 20%. Ou 20% de 20%. Isso dá para você fazer mentalmente. Imagina que esse 20% é R$20. Calcula 20% de R$20. 10% é 2, 20% é 4. Então, 20% de 20% é 4%. Ah, eu precisava fazer toda essa jogada? Não, gente. É só você interpretar o que está dizendo a questão. O que está dizendo a questão? A questão está falando o seguinte. Passaram 10 anos, eu diminuo 20%. Eu não quero saber 20 anos, então eu quero que se passam mais 10 anos. Se eu quero que se passam mais 10 anos, eu vou ter que reduzir de novo 20% mais em cima do que sobrou. Ou seja, vai sobrar 20% de 20%. Só por interpretação, não precisa nem ficar preso a isso aqui. Então, bastava você calcular 20% de 20%, que dá 4%. Tá aqui, ó. Só com esse raciocíniozinho aqui, a gente conseguiria matar a questão. Deixa eu ver aqui os comentários aqui de vocês aqui, para eu ir induzindo aqui. O Gabriel disse que ficou claro. Beleza, Gabriel. Professor, o jeito que o Anselmo explicou estava no site do poliedro, aí dá certo. Beleza. Que foi o jeitinho que eu fiz ali, né? Às vezes eu só entendi errado o que o Anselmo disse. Aquele jeito do lado direito aí de vocês. Em 10 anos diminuiu 20%. Em 10 anos, tá certo, Léo. Você não errou não, tá? Esse raciocínio aqui é o raciocínio interpretativo do que eu fiz nesse segundo jeito. Seu raciocínio está correto. Não foi acertar na cagada, não. Nem brinca que uns trem desses vai cair na prova. Haroldo, pô, isso aqui tá fácil, pai. Tá fácil. Olha o raciocínio que o Léo teve. 20% de 20%. Pô, qual que é o conteúdo da sua recuperação de desenho? É o conteúdo do ano todo, né? Do ano todo? É. Ah, tá bom, então. Obrigado. Fechou. A Alice pediu a 19, né? A próxima na ordem que foi dito aqui. 19. A 19 também ficou meio cabulosa. Ficou? Tive que dar aquela roubadinha, né? É mesmo? www.poliedro.com.br. Mas vendo a solução do poliedro, você conseguiu? Então, tipo, quando você vê a resposta, fica fácil você manipular a questão para achar o resultado que você quer. Então, tipo, é o que eu tô falando. Se não tivesse o poliedro ali, eu não teria acertado essa questão, entendeu? Não teria. Isso que eu fiquei em dúvida. Agora, a 9, assim, o que deu na 9 é que eu fiz a questão e deu errado. Saquei. Aí por isso que eu pedi o negócio. De boa, suave. Eu quero saber para a galera que fez aí, né? Com auxílio poliedro ou sem auxílio poliedro, não interessa. Qual foi o raciocínio que vocês usaram para descobrir? Ou seja, o que ele está querendo? Ele está querendo saber o seguinte. Essa função aqui, ó, ela é qual desses gráficos? Aí eu queria saber o porquê que vocês chegaram nesse raciocínio. Já tem duas aqui que a gente pode eliminar de cara. Qual que é as duas que a gente pode eliminar de cara?
A letra E. Concordo. Então agora tem 3 que a gente pode eliminar de cara. A letra B? Não. As 3 que vocês podem eliminar de cara é a letra A letra D e a letra E. Alguém estava me ligando aqui. Essas 3 aqui vocês podem eliminar de cara. Por quê? Porque eu expliquei para vocês função exponencial. Eu falei assim, ó. Se a sua base é um número maior do que 1, você tem uma exponencial crescente. Olha a característica que é a exponencial crescente. E se você tem uma base entre 0 e 1, você tem uma exponencial decrescente. Olha a característica que é a exponencial decrescente. Esses 3 gráficos que eu eliminei não tem nada a ver com exponencial. Na verdade, vocês vão aprender comigo que isso aqui é como se fosse uma função logarítmica. Tá? Então, esse gráfico com essa característica aqui, ó, não tem nada a ver com a exponencial. Olha o jeito que é a exponencial. Gente, a exponencial sempre é assim ou é assim. Sempre. É um desses 2 jeitos aqui. É uma dessas 2 caras. E a única que isso acontece é a B e a C. Agora eu preciso saber? Não. Eu disse o seguinte, o Haroldo, que ela nunca tocaria o eixo X. Ela nunca tocaria o eixo X se ela fosse só a base elevada ao expoente. Se ela fosse assim, ó. Se ela fosse assim. O Anselmo, o X aqui não é expoente? É exponencial, ele não precisa falar que é um exponencial. Então, todas as vezes que ele te der uma equação com essa característica aqui, ó, para você falar que isso é uma função quadrática, o exercício tem que falar? Não, né? Tu sabe que é quadrática. Tu sabe que é quadrática. Gabarito tá errado. Não, isso aqui é uma função exponencial. Isso aqui é exponencial. Só pode ser letra B ou letra C. Tá falando que é letra A? Não. É 0,7 elevado a x. É uma exponencial. A função f definida por isso aqui, certo? Entre os gráficos a seguir, qual é que pode representar a função f? Aqui, para mim, a resposta é a letra C. Por que a resposta é a letra C? Acho que o Haroldo começou a comentar alguma coisa aí. Deixa eu ver aqui. Tem um número diminuindo. Tem um número diminuindo lá, Haroldo, exatamente. Por que não pode, que para mim, na minha opinião, é a letra C? Lembra do que eu falei para vocês daquele negócio de assíntota? A letra A seria uma função logarítmica. Letra A seria uma função logarítmica. Uma função de logaritmo. Lembra que eu falei para vocês que para encontrar a assíntota... Por isso eu estou vendo que a letrinha tá fininha aqui, eu mudei aqui, ó. Para você encontrar a assíntota, né, que eu expliquei lá para trás para vocês, até fiz questões sobre isso. Você meio que vai zerar isso aqui, ó. Isso, você vai colocar 0 no lugar do x, exatamente. Você meio que vai zerar isso aqui. Então vai sobrar 1 menos 5. 1 menos 5 é como se fosse aqui, ó, f de 0. 1 menos 5, menos 4. Isso significa que ela não vai
Espera aí. Me deu um bug aqui. Eu vou fazer um teste aqui. Se eu jogar menos 1 no lugar do x, vai ficar 10 sobre 7. Aqui fica 1. 1 menos 50 sobre 7. Quando a gente joga 0 para o x, quando a gente joga 0 para o x, está perguntando por que 0, a gente está descobrindo aonde ela toca o eixo y. Entendeu? Aonde que ela toca o eixo y. Se você... Quer ver? Ó? Eu vou até eliminar aqui de novo. Vou eliminar de outro jeito. Ó. Se você jogar 0 aqui para o x, ó, f de 0, 1 menos 5, vezes 0, 0,7 elevado a 0. Isso aqui vai dar 1. Então, é 1 menos 5 vezes 1. Então, é 1 menos 5. 1 menos 5, menos 4. Então, seria f de menos 4. F de 0 é menos 4. Então, ela tem que tocar o eixo y no menos 4. Vou tentar eliminar de outro jeito. Aqui passa pelo eixo y no menos 4. Aqui passa pelo eixo y no menos 4. Aqui não passa no menos 4. Aqui não passa no menos 4. E aqui passa no menos 4. Você chutou A, mas não lembro por quê. Quais os gráficos que representam o gráfico de uma função exponencial? Aqui, ó. Aqui, ó, na nossa aula aqui, função exponencial, a característica dela. E aqui a decrescente. Ô, pessoal. Ô Pedro, mas faz sentido ser A mesmo, porque se você trocar o x por 1, vai dar, o resultado vai dar menos 2,5. É, mas é o que eu ia falar aqui agora. Eu não me atentei que aqui tem menos 5 vezes 0,7 elevado a x. Se aqui fosse mais, aí entra naquilo que eu falei para vocês. Não tem como ser a letra A e nem a letra D se aqui fosse mais. Mas eu não me atentei com o menos. Não me atentei a esse menos. Essa aqui, ela parece uma função logarítmica. Nós vamos aprender que a função logarítmica, hoje à tarde, ela tem esse desenho aqui, ó. Isso é uma função logarítmica. Você pode ver que está bem parecida com isso aqui, ó, com a letra A. Mas eu não me atentei a esse menos aqui, ó. Então, realmente, pode ser a letra A, mas eu vou continuar na minha análise. Quem foi que falou para a gente jogar 1 aí? De vocês aí? Você, Haroldo? Se você jogar 1 no lugar do x, é f de 1. Ô, Alice, você compreendeu o que eu disse?
Beleza. Então, 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a 1. Então, isso aqui é 1 menos 3,5. 1 menos 3,5. Né? Porque 5 vezes 7 dá 3,5. Isso aqui é menos 2,5. Então, se o x for 1, vai dar menos 2,5. E com isso a gente elimina a letra E agora. Porque se o x for 1, está dando positivo, né? Então pode ser a letra C ou pode ser a letra A. Se eu aumentar esse x, quanto mais eu aumentar o x, aqui vai ficar 0,49. Mais vai diminuir o y. Não, peraí. Quanto mais eu aumentar o x, mais isso aqui diminui e mais aumenta o y. Gente, é letra A mesmo. Tá? É letra A. Por causa desse menos aqui, o gráfico inverteu. Olha só que sacanagem. Não tinha prestado atenção nisso, nesse menos. Olha o raciocínio que eu tive. Se eu jogar 3 no lugar do x, um exemplo, tá bom? Se eu jogar 3 no lugar do x, eu não fiz a conta na cabeça, obviamente. Eu não ia jogar 3, eu não fiz a conta na minha cabeça. Mas o que eu concluí? Eu concluí que, por esse número ser decimal, quando eu pego 0,7 e elevo ao cubo, tem que dar um resultado menor do que 0,7 elevado a 1, por exemplo, elevado ao quadrado. Então, 0,7 ao cubo vai diminuir. Se isso aqui vai diminuir quando eu pego 1 e tiro algo menor, a resposta aumenta. Eu vou fazer o cálculo na calculadora, só para a gente ganhar tempo e você enxergar o que eu estou falando. 1 menos 5 vezes 0,7 ao cubo. Olha o que isso deu. Eu aumentei o x, né? Antes eu tinha jogado 1 para o x. E a resposta deu isso. Agora eu joguei 3 para o x. Eu aumentei o x. Eu aumentei o x. E olha o que vai acontecer com o y. Eu aumentei o x. E o que aconteceu com o y? Menos 0,7 é maior ou menor do que menos 2,5? É maior ou menor do que menos 2,5? Maior. É maior, né? É maior. Então, observe que eu aumento o x e o meu y também aumenta. Quanto maior o x, maior o y. Quanto maior o x, maior o y. E das duas alternativas que sobraram, a única que acontece isso é a letra A. É a letra A. E seria essa, cara, a resposta. Olha só, esse exercício me pegou, mano. Me pegou. Eu não me atentei a esse menos aqui e, ó, errei ele. Errei mesmo. Então quer dizer que a matéria da recuperação é do ano inteiro, né? É do ano inteiro. Beleza. Não, mas na minha prova não tem algo relacionado a isso aqui, não. A questão desse jeito, não. Quando eu bati o olho, eu achei que ela fosse mais simples. Ô Pedro, mas por que tem uma hora no gráfico ali que ela para de subir e só vai... Ela fica meio que constante? Por que isso acontece? Você concorda comigo que quanto maior for o x, mais próximo de zero vai dar isso aqui? Faz para você ver 0,7 elevado a 10. Isso aqui vai dar muito próximo de zero. Ó. Quando você pegar a função, isso aqui, ó, vai dar muito próximo de zero. Então, quando você pegar 1 menos algo que está bem próximo de zero, isso vai se aproximar de 1. Quer ver? Eu vou fazer aqui na calculadora para você ver, porque na calculadora científica eu consigo fazer isso, né? F de 10.
1 menos 5 vezes 0,7 elevado a 10. Você pode ver que deu 0,8. Eu vou colocar f de 50 agora. Vai dar mais próximo ainda de 1. Quer ver? 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a 50. Deu 0,9. 0,99. Então, quanto mais eu aumento o x, mais próximo de 1 vai ser. Por que mais próximo de 1 vai ser? Porque isso aqui vai zerar. Isso aqui tudo vai zerar. Bom, o que eu fiz para descobrir que eu estava errado, né? A resposta era a letra A. Vocês me alertaram e eu tive que fazer. Não chega a 1, Léo. Nunca vai passar de 1. Vai estar bem próximo de 1. Vai dar bem próximo de 1. Mas nunca vai chegar a 1. Porque não zera. Exatamente. Isso aqui nunca vai ser igual a 0. Não tem como. Então, quando cair para vocês em alguma prova da vida que vocês forem fazer, a melhor forma que você faz é fazer a análise igual eu estou fazendo. O que está acontecendo com o gráfico? Porque nenhum professor bateu o olho assim, ó. 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a x. O gráfico é esse. Pronto. Puf. Não. Ele tem que fazer a análise para descobrir qual vai ser a cara do gráfico. E é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, infelizmente, não tem outra saída. Rebeca, larga de ser dramática, Rebeca. Que dramatização é essa? Vendo o tombo lá na frente? Para com isso. Léo, você compreendeu o porquê que vai ficar bem próximo de 1? Beleza. Então, gente, na aula de 2h30, eu vou continuar tirando as dúvidas de vocês, tá?